Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que você esteja nesse Brasil enorme. Hoje nós vamos falar sobre o que você precisa saber em português para a prova da SpaceX. Então, o que você pode esperar que caia na sua prova, o que costuma cair na SpaceX? Então, vamos lá. A prova da SpaceX em português vai ter 20 questões, ok? Então, são 20 questões que serão divididas em interpretação textual, gramática e literatura. Sim, nós temos literatura na SpaceX. Mas fiquem tranquilos. 60% aí, eu sou de português, né, gente? Então, para contar, tive que pedir uma ajudinha aí para o pessoal aí de fora. Mas me disseram que 60% da prova de português cai mais gramática. Ok? Por que cai mais gramática? De interpretação textual, nós temos de 2 a 4 questões, beleza? A gente vai ter um texto aí bem grande, que vai ocupar uma página, ou uma página e meia, ou uma página e um pouquinho, ou uma página certinha. E dentro desse texto a gente vai ter de 2 a 4 questões de interpretação textual. Depois dessas de interpretação textual, nós vamos ter as de gramática. Ah, mas a de gramática pode ser que pegue lá do texto? Sim. A gente vai dar um Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. A gente vai dar uma copiadinha. Algumas questões vão pegar ali do texto e vão colocar um enunciado cobrando a parte de gramática. É o caso de sujeito, vozes, orações, ok? Que a gente vai pegar do texto, vai colocar no enunciado e vai te fazer uma pergunta relacionada à parte de gramática. Então, não vai depender de interpretação textual. Vai pegar de lá, mas com o intuito de você, para ver se você sabe ou não a parte gramatical, beleza? Então, o que acontece? De 2 a 4 questões de interpretação textual e a parte gramatical a gente vai ter aí, pasmem, de 12 a 16 questões, ok? Em média, sempre a gente está falando de média, uma variável de 12. Ah, mas pode ser onde? Pode. Mas pode ser 12? Pode. Pode ser 16? Pode. Vai que acontece, né? Então, de 12 a 16 questões aí gramaticais, e isso dá, em média, 60% da prova de português vai ser gramática. Ah, eu posso ir para a prova sem literatura? Não. Você quer tirar uma nota muito boa em português na SpaceX? Se você quer, você tem que ir para a prova já preparado para as 3 partes aí. A parte de interpretação seria uma parte consideravelmente fácil, porque você precisa de uma boa leitura. A partir do momento que você faz uma boa leitura, você tem uma boa interpretação textual, você consegue matar as questões tranquilamente. Então você ganha de 2 a 4 questões. Mas se você é aquela pessoa que não gosta muito de ler, você evita ler todos os tipos de informações, aí, meu querido, aí não tem nada que a gente possa fazer, né? Então, se agarre a gramática. Mesmo assim, em algumas questões você vai precisar de uma interpretação, você vai precisar de uma análise semântica. Então, se você não ler, se você não praticar a leitura no seu dia a dia, não é uma coisa muito boa, tá? Não vai ser legal para você. Então, leia, beleza? Lá na parte de gramática, a gente vai ter normalmente o que costuma cair. Orações. SpaceX tem um amor assim, ó. Só love, só love, só love, só love por orações. Não é aquela oração, Pai Nosso que estás no céu, não é essa oração, é oração subordinada, é oração coordenada, é período composto, estamos falando dessas orações. Mas é um bicho de 7 cabeças? Não é um bicho de 7 cabeças, ok? Orações, para a gente ter, orações de boa, vou acertar todas de orações, Vanessa, beleza, você tem que estar com um período simples em dia. Se você não souber o que é um sujeito, o que é uma transitividade verbal, o que é um complemento nominal, meu querido, período composto, então, não rola, tá? Então, orações, a gente vai ter aí umas 4 questões de orações. É bastante coisa. E ele vai te pedir a classificação da oração, ou então ele vai colocar já uma oração no enunciado, vai falar, eu quero a mesma análise sintática dessa oração aqui. Ache nas questões abaixo. Aí você vai ter que achar lá no ABCDE.
beleza? Então você vai ter 2 trabalhos, o do enunciado e depois achar um que case com o enunciado. Ou então ele pode te pedir apenas a classificação, sim. E além de pedir a classificação das orações, ele também pode te pedir aí qual é a conjunção, se é um pronome relativo, ok? Então, essa que seria aí um pronome relativo, uma característica da oração subordinada adjetiva. Ele pode brincar, pegar um pouquinho aí dessa parte de conjunções também. Beleza? Transitividade verbal também ele pode fazer isso. Porque, por exemplo, a gente tem oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, misericórdia. Então, quando a gente tem essa oração toda aí, para que a gente tenha ela, é preciso que a gente entenda o que é um verbo transitivo direto. Então, se você não conseguir entender essa parte, vai ficar um pouco complicada em orações. Por isso que o período simples é extremamente importante e necessário para a compreensão do período composto, beleza? Voltando ainda para aquelas questões que a gente pega, copia e cola aqui do texto de interpretação, né? A gente vai pegar lá um pouquinho. Sujeito. Sujeito, os PSEX gostam muito de sujeito também. E quem não gosta do sujeito? O sujeito é bem interessante, porque o sujeito a gente pode brincar com concordância verbal, com o sujeito a gente pode brincar de vozes verbais. Então o sujeito que ele pratica a ação do verbo, ele vai ter aí uma voz ativa. O sujeito que ele sofre a ação do verbo, então a gente está falando de um sujeito paciente. A gente pode brincar com PIS e PA, partícula passivadora, partícula de indeterminação do sujeito. Isso tudo está atrelado aí aos tipos de sujeito. Como é um assunto bem abrangente, fica legal de se trabalhar, porque os PSEX gostam que você gosta de trabalhar umas questõezinhas assim. Vamos comparar a PSEX um pouquinho com a AFA. A AFA coloca um monte de matérias em uma questão. Mistura a questão toda. Ela vai pegar sintaxe, vai misturar com morfologia. Ela tá falando de pronome, do nada ela vai falar de transitividade verbal, vai falar de regência verbal. E é um negócio que crasa também no meio, coloca a pontuação aí também para ficar interessante. E SpaceX não é assim. A SpaceX tô falando de orações, eu vou falar de coisas relacionadas a orações. Então eu vou falar de transitividade, eu vou falar de complemento, vou falar de conjunções. São coisas que são relacionadas, ok? Sempre, SpaceX sempre vai ser aquela matéria específica ou algo relacionado, que está atrelado àquilo. Então não vai ser aquela mistureba que a AFA gosta de fazer. Só para vocês terem aí, nortearem um pouco a diferença entre uma e outra. E normalmente quem faz AFA também vai fazer SpaceX. É uma mistura aí muito doida. Eu sei como é que é. Mas isso aí, tem que fazer tudo mesmo. Tem essa parte aí de sujeitos, que é uma parte bem interessante, que o SpaceX também gosta de cobrar. Pronomes. Também costuma cair tanto a parte morfológica quanto a parte sintática dos pronomes. Então ele pode te colocar, por exemplo, o lhe. O lhe, L-H-E, ele pode cobrar em que sentido? Esse lhe aqui, ele é um objeto indireto, ele é um complemento nominal, ele é um adjunto adnominal, e ele coloca lá na oração e você tem que achar a função sintática dele. Também aproveita e pega lá do texto, vai lá, pega o que é assim no texto e aproveita. Tem essa brincadeira aí. Conjunções. Conjunções, como cai muito orações, eles também gostam de colocar aí a parte de conjunções. Você vai pegar a ideia semântica e você vai transformar aí numa questãozinha de conjunções. Não vai ser uma questão difícil, ele vai te pedir de repente uma troca de conjunções ou a ideia semântica, pode atrelar lá com orações e ele tem essas opções. Os verbos, como gostam de colocar os verbos? Os verbos eles vão cair mais a parte sintática. Eles não vão cair muita parte aí morfológica de regular, irregular, qual tempo, qual é o modo. Não. SpaceX não gosta muito dessa parte dos verbos. Eles preferem aí a parte de transitividade, ou seja, a parte de transitividade é a parte da regência verbal. Você, por exemplo, pega aí o verbo assistir. O verbo assistir ele tem 3 transitividades, vai depender do contexto. Então eu posso pegar assistir ao jogo do Mengão. Assistir ao jogo do Mengão, aí vai ser um verbo transitivo indireto, que está no sentido de ver. Agora, assisto o aluno, eu não estou te vendo.
eu estou te ajudando, assisto o aluno, eu ajudo o aluno. Também pode colocar aí na parte de moradia, assisto em Campo Grande, eu moro em Campo Grande. Ele gosta dessa parte aí sintática do verbo. Beleza? Completamente diferente aí de algumas outras provas que preferem a parte morfológica. Crase. Normalmente eu tenho sim uma questãozinha de crase. Não espere muitas questões dessa. No máximo uma questãozinha aí de crase por prova. Tem uma prova que cai, tem outra que não. Tem uma que cai, tem outra que não. Mas nunca passou aí de duas questões. Mas uma questão dá para contar com uma questão de crase. Para a gente saber crase, a gente precisa de regência. Lembra que é tudo atrelado? Então a gente precisa de regência. Você pegou a parte da regência, fica mais fácil a parte de crase. Ele também vai te cobrar de qual forma. Vai grifar lá e vai te perguntar se a crase está certa, se está errada, ache a crase que seja facultativa. É bem tranquilo. Então basta você olhar se o termo anterior pede a crase, basta você olhar se o termo posterior ele aceita a crase, ok? Figuras de linguagem, cai uma questãozinha, mas são questões bem tranquilas, pese de repente no sentido denotativo, conotativo, qual é a frase que esteja com sentido conotativo ou denotativo e coisas do tipo. Aí a parte de literatura, que não me diz muito respeito, mas eu só vou abrir assim, um leque rapidinho aqui assim, e professor de literatura aí, só uma licencinha. Normalmente a gente vai ter de 2 a 4 questões de literatura nas PSECs, ok? São questões que têm bastantes textos, então você consegue trabalhar bastante com elas. Vai ser um texto aí, pode pegar um trecho de um livro literário, ele pode pegar uma característica, explicar qual é a característica, por exemplo, do barroco. Então ele vai te explicar o que é, ou como começou, e vai te pedir uma característica, vai te pedir um autor, mas as questões de literatura, elas costumam ser bem contextualizadas, ok? Bem contextualizadas. Então a gente fecha aí a prova das PSECs, gente. Não é uma prova terrível se fazer, na verdade é uma prova muito boa de se fazer, é uma prova bem legal. Para quem está estudando português, você pega a prova e você, de fato, você consegue colocar ali tudo que você aprendeu. O nível de dificuldade é bem moderado, então não é aquela coisa muito puxada, que pega da exceção, mas também não é aquela coisa fácil que qualquer um consegue fazer. Não, você precisa ter base, você precisa estudar português para fazer a prova das PSECs. Mas depois que você pega o jeito da prova, é uma prova maravilhosa de se fazer. Você consegue explorar toda essa parte aí de português e é bem legal. Então, gente, espero que vocês estudem para essa prova e que vocês mandem muito bem, ok? Boa sorte para vocês. Beijinho!